aqui, irmãos. Poxa, que legal que a gente tem espaço agora para as crianças, para tudo, mas você precisa entender que a igreja são as pessoas, nós temos aliança com pessoas. Por último, eu quero reforçar aqui, você vai vir na conferência, né? Se Deus não tocou no seu coração, eu tenho que te tocar, irmão, você tem que vir na conferência, para você honrar o seu pastor. Muito bem, dito isso, nós vamos ter a ceia do Senhor, aleluia, amém, glória a Deus, amém. Tá calor, não tá? A outra coisa, essa camisa aqui eu ganhei do meu filho Benjamin. Jaela não estava em casa, mas a mãe falou que foi ela que deu também, Jaela e o Benjamin. E ele falou: Feliz Dia dos Pais para mim. Vocês podem ler aqui para mim, que eu não estou enxergando direito? Sou eu. Eu quero compartilhar com você sobre um aspecto da ceia muito importante, que é o sangue de Jesus. E eu quero falar um aspecto do sangue muito interessante, é que o sangue fala. Você pode repetir comigo? O sangue fala. Então, a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 12, eu queria que você abrisse, que o sangue fala. E quando a gente ouve isso, é até algo surpreendente, né? Como é que o sangue fala, pastor? Então a gente vai ver nesse texto que o sangue de Jesus fala, e o sangue de Abel também fala. Ambos falam, né? E nessa manhã eu quero compartilhar com você o que o sangue fala na nova aliança, para que você participe da ceia e viva uma relação com Deus de maneira abençoada e vitoriosa. Hebreus capítulo 12, no verso 24. Quantos acharam? Diga: eu achei. Hebreus capítulo 12, verso 24. E a gente pode ler o 25 também na primeira parte. Todo mundo achou, meus irmãos? Diz assim: e a Jesus, mediador da nova aliança. Ele fez a mediação com uma nova aliança. Deixa eu explicar isso aqui, não é parte da mensagem. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Deus não mudou, porque Ele decidiu não te matar, nem a mim, por causa do pecado. O que mudou foi a forma de Deus se relacionar conosco. Na antiga aliança era por meio da lei e obediência a ela. Quem não cumprisse morria. Quantos estão comigo aqui? Literalmente. Na nova aliança, Deus trata conosco por meio do seu Filho, por meio de Cristo, que cumpriu as exigências da lei em nosso lugar. Ele fez a mediação. Então hoje a relação com Deus é por meio de Cristo. Amém, irmãos? Então, Jesus é o mediador da nova, porque havia uma aliança, agora Ele estabeleceu uma nova aliança. E Ele diz: e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui é interessante que o autor, ele faz aqui, ele dá destaque ao sangue. Ele fala a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue. Ele faz uma distinção entre Cristo, a primazia de Cristo, e a importância do sangue. E ele diz: e ao sangue da aspersão, que fala, que faz o quê? Fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então esse texto está dizendo que o sangue da aspersão da nova aliança, ele fala, ele faz o que, gente? E o texto fala aqui que ele, além de ele fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então repita comigo aí: o sangue fala. Para 3 pessoas, para mim não perder o costume. O sangue fala. Desse texto aqui, ele faz aqui uma comparação. Ele diz que o sangue de Jesus fala e o sangue de Abel também fala. Só que ele faz aqui ele dá destaque aqui a
um aspecto interessante do sangue. Ele diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. Então vamos ver o que o sangue fala? Vamos primeiro de Abel. Você conhece a história de Abel e Caim. Ambos, lá em Gênesis 4, foram oferecer adoração a Deus. A Bíblia diz que Caim ofereceu, da lavoura, e Abel das primícias do rebanho. E a adoração de um foi aceita e de outro não. Então a gente pode entender aí que talvez Abel deu a primícia e Caim não, mas também porque Abel, ele apresentou a primícia do rebanho. Ele sacrificou um animal, enquanto Caim foi da agricultura. A agricultura, aponta para o esforço do homem de tentar agradar a Deus. E Abel, quando ele sacrificou, apontava já para Cristo. De qualquer forma, o texto diz que Deus aceitou a adoração de quem? De Abel. Quando Deus foi tratar com Caim, e eu quero que, se você quiser acompanhar, está lá em Gênesis 4, no verso 9 e 10, se você é rápido diz, Deus falou assim: onde está Abel, teu irmão? Estou no verso 9. Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ou seja, eu sou guardião do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Quem estava clamando a Deus? A voz de quem? Do sangue. Olha que coisa. Então olha só, o que a voz do sangue de Abel estava clamando diante de Deus? Estava clamando por justiça e vingança. Vamos repetir aí? Justiça e vingança. Porque Caim matou Abel por inveja, porque Deus aceitou a adoração dele e não aceitou de Caim. Só que o livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. O que o sangue de Jesus fala? Você sabe, na cruz do Calvário, Jesus já tinha sido açoitado, já tinha colocado uma coroa de espinhos nele, estava todo ensanguentado, furaram aqui suas mãos e os pés, e na cruz, quando ele estava coberto de sangue, qual foi a oração de Jesus pelas pessoas? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você quer acompanhar, isso está lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Então, quais são, ou o que é essa coisa superior que o sangue de Jesus fala em relação a Abel? O sangue de Abel fala de vingança, de justiça. Justiça é bom, não é errado não, mas a Bíblia diz que existe algo superior a isso, que é o que o sangue de Jesus fala, que eu quero falar sobre esse assunto essa manhã. O sangue de Jesus fala sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia. Então vamos repetir aqui, o sangue de Abel fala de quê? Vingança. E o sangue de Jesus fala de coisas superiores. O que é acima de vingança, de ódio, de raiva? Perdão. Você sabe, você não precisa nem ser crente, você não precisa nem ser um pouco de discernimento espiritual. Qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, qualquer pessoa em sã consciência sabe que o ódio, uma vingança são sentimentos nocivos, que fazem mal para nós mesmos. Boa parte do que se sabe sobre o câncer, dizem que é uma doença psicossomática. O que é psicossomática? Soma do grego é corpo. É que da mente você está tão cheio de ódio, de raiva, de rancor, que isso acaba reverberando para o seu corpo. E tem gente que não sabe a origem do câncer. Muitas delas, às vezes, é a raiva, é a vingança. Só que o sangue de Jesus fala de coisas superiores, que é o perdão. Não é surpreendente você saber nessa manhã que o sangue de Jesus está falando? E o que o sangue de Jesus está falando? Sobre perdão. Amém, irmãos? Agora observe aí em Hebreus 12, no verso 25, que eu quero que você atente na primeira parte aí. É que eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso nessa manhã. Quero chamar a sua atenção. Olha o que diz lá: tende cuidado, aí tem um vírgula, tende cuidado, fique atento, não recuseis ao que fala. Então, aulinha de português aqui. Quem que está falando aqui? É Jesus, é Abel ou o sangue de um dos outros dois? Quem é? É o sangue de Jesus que está falando, que fala de coisas
superiores. E ele diz: não recuseis ao que fala. Então, não recuse o sangue de Jesus que fala sobre perdão dos pecados. Aleluia! Então, irmãos, preste atenção aqui. Aqui nesse texto está dizendo que o sangue, esse texto diz isso, que ouvir o sangue é ouvir que nós fomos perdoados. Então, de tudo que eu falei para você aqui, o que significa ouvir o sangue de Jesus, que fala de coisas superiores? Significa dizer de que o sangue está proclamando nessa manhã, está proclamando há 2000 anos atrás, que nós, a igreja, fomos completamente perdoados dos nossos pecados. Ai, não resisto. Hoje é dia dos pais. Fala com alguém perto de você. Você foi completamente perdoado para sempre. Então, irmãos, o que é o propósito da ceia? Trazer a memória, fazer esse memória de mim. Qual é o propósito da ceia? Lá em Mateus 26, a partir do verso 26, Jesus está instituindo a ceia. Aí no verso 28 ele diz assim: porque isto é o meu sangue. É o meu quê, gente? Que fala de quê? Perdão dos pecados. Ele diz: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Aleluia! Então olhe, preste atenção. O que é a nova aliança? Não a igreja, mas a verdade da nova aliança trata. Ela trata justamente do sangue, do perdão dos pecados. Deixa eu falar um negócio para você aqui, preste bem atenção nisso. Em muitas igrejas, e eu participei de uma igreja, eu devo muito ao Senhor por ter participado dela, ele faz às vezes o assunto do perdão dos pecados ser uma coisa básica, trivial, para novo convertido. Você veio aqui na igreja, você se sente acusado, condenado, você não sabe disso, mas isso que produz em você, condenação, acusação, você se sente aquém de Deus, você não fica nem confortável dentro da igreja, porque você acha que está devendo a Deus. Aí alguém faz um apelo, você levanta a mão, vem à frente e fala: seus pecados estão perdoados. E pronto, acabou. Agora vamos aprender coisas mais importantes, coisas mais sólidas. E esquece o assunto. Esse é um grande erro. O assunto do perdão dos pecados não é um assunto trivial. Ele é o fundamento da nova aliança, em que você vai trilhar toda a sua vida cristã, desde o novo convertido até a maturidade cristã. Sabe por quê? O que mais o diabo quer que você assente no seu coração e na sua mente, é de que você está devendo a Deus, é que você está em falta com Deus. Então olhe para mim aqui. Por que muitas igrejas na hora da ceia, algumas pessoas faltam? Na nossa também. É porque muitos entendem que na ceia é para lembrar dos pecados. Você tem que examinar, porque senão vai cair a ira de Deus em você. Então a pessoa ela procura evitar essa reunião. Eu participei de uma igreja que as pessoas faziam isso: dia de ceia é melhor nem ir. Ou se era o domingo da ceia, a semana ali eu preciso consagrar a minha vida para poder ser digno de participar. Enquanto que Jesus disse que a ceia não é para lembrar dos pecados. Você não precisa da ceia para lembrar dos seus pecados. A ceia é justamente o contrário. É para você lembrar que você foi definitivamente perdoado pelo Senhor para sempre. Por que é um assunto fundamental? Eu estava dando aula essa semana, na primeira aula da nova aliança. Nós fizemos uma relação, paralelo entre a antiga e a nova aliança. Aí o Leonardo Claudino, ele não quis dizer isso, evidentemente, mas ele falou: nós que já passamos dessa fase de ter tentação do pecado. Quantos estavam na aula aqui? Então você sabe que eu não estou mentindo sozinho, né? Se é um novo convertido e eu olhar para a áurea dele e falar assim: poxa, ele já passou dessa fase. Ele já passou dessa fase, eu que estou aqui lascando com minhas tentações. Como se passa uma ideia de que nós que estamos aqui, vou ser irônico agora, não dá amém não, no altar, ou na tribuna, ou na plataforma, fôssemos mais santos que vocês, que a gente não sofre disso. Irmãos, preste atenção, eu tenho 32 anos de crente, e todos os dias o diabo tenta a mim, como tenta você. E se por algum momento passar na minha mente o engano do diabo de que Deus me abandonou,
que os meus pecados são maiores do que o sangue de Jesus, a minha fé, você acha que vai acontecer o que com ela? Vai ser elevada ou vai ser abatida? Vai ser abatida. Os desafios financeiros que exigem o quê? Não, dinheiro, né? Precisa de dinheiro, né? As pessoas falam que conta paga com fé. Daqui, da sua casa é com dinheiro, mas aqui é com fé, né? Precisam de fé. Para fazer a obra de Deus, a gente precisa de quê? Deus chamou esses mancebos aqui para serem pastores. Aí eles vão ver a dificuldade da obra. Se você não tiver fé, você acha que vai continuar? Não vai. Porque é melhor eu tocar a minha vida do que eu crer. Eu fazer o quê, gente? Que Deus está me chamando. Agora, olhe para mim. O contrário também é verdade. Quando você crê que seus pecados estão perdoados, quando você ouve o sangue dizendo, eu perdoo de todos os seus pecados, a sua fé não é abatida, a sua fé aumenta. E uma ousadia vem no seu coração de crer que no nome de Jesus, Deus vai te responder sempre, porque não há mais impedimento nenhum na presença de Deus. Fala para 3 pessoas, o sangue de Jesus te perdoa. E é esse perdão que eleva a sua fé e que você fica animado na presença de Deus. Então preste atenção aqui. Eu quero que só os que vão para o céu repitam isso. Não existe nada maior na nova aliança do que o perdão dos pecados. Fala para alguém, seus pecados foram perdoados para sempre. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Gente que acredita que os pecados foram pagos numa época e agora precisa do seu esforço para você agradar a Deus, a fé dela é pautada em algo instável, que se abala fácil. Por quê? Porque ela sabe que o pecado dela faz separação entre ela e Deus. Ela sabe disso. Você não precisa me ouvir para saber disso, você sabe disso. Sua fé fica abatida, sua ousadia fica abatida. Quando vem a tribulação, o que é a primeira coisa que vem na sua mente? Fala aí, gente. Eu sabia. Estava esperando o castigo. Porque quem pecar, a alma que pecar, morrerá. Você tem fé para pedir coisas grandes para Deus? Não, você fala o seguinte, não fala, só pensa. Só em estar vivo eu estou no lucro. Por isso que nas reuniões das nossas células, tem a maioria passa uma suposta piedade que não é piedade, fala, eu não quero coisas grandes, para mim só viver está bom. Não é, mentira, ele está com a mentalidade de acusação. Eu não tenho direito de pedir nada para Deus, porque eu tenho pecado contra Deus. Mas você vem aqui nessa manhã, e você vem todos os domingos aqui para ouvir da minha boca te dizer, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, dá glória a Deus mais alto. Seus pecados foram todos perdoados na cruz para sempre. Fala do seu irmão aí, você pode dever para mim, mas para Deus você não deve mais nada por causa do sangue. Fala para o seu cônjuge, fala, você deve para mim. Você tem que ajudar na oferta do prédio, hein? Você está devendo, hein? Deus está vendo, o anjo vai passar aqui, hein? Senhor, bota um anjo com a espada flamejante de fogo, Senhor, e passa na mão dessa pessoa que não contribuiu. Você está rindo? Uma vez eu estava num encontro com Deus. Eu não sabia nada dessas coisas, ainda não sei, mas eu sabia menos ainda. Tinha uma pessoa endemoniada, pessoa que estava orando ali, falou assim, bota uma espada de fogo aqui na minha mão agora, o Senhor. Aí eu fiquei assim, igual vendo o filme de Star Wars. Eu falei, uau, agora o negócio vai forte. Aí ele falou, bota uma espada aqui. Quando ele falou, bota uma espada, o demônio, não, eu também quero essa espada. Ele pegou a espada assim, fez assim, tome demônio. Aí o demônio, E eu apontei para você, desculpa, Diogo. Está queimando. Está rindo? Você sabe que tem gente que acredita nessas coisas do juízo, porque ela sabe que pecou e está devendo a Deus. Mas também tem pessoas aqui que sabem que não devem mais nada para Deus por causa do sangue de Jesus.
Quando alguém bota uma pressão dessa, fala assim: não é comigo, porque a minha dívida do meu pecado foi uma vez por todas pagas há 2000 anos atrás, e o diabo não tem nada comigo mais. É isso que o sangue está falando nessa manhã. Então, no momento da ceia, não é ficar lembrando dos seus erros. O momento da ceia é você ouvir a voz do sangue. O que o sangue está falando? Fala aí que os meus pecados foram perdoados para sempre. Agora, quando a sua relação com Deus é assim, você tem ousadia para orar por coisas grandes. Eu estou orando por coisas grandes. Esse prédio é só uma passagem, que daqui a pouco nós vamos ter um prédio para milhares de pessoas. E eu não estou baseado no seu amém não, viu? Não estou mesmo. Eu estou baseado no que o sangue me diz. Minhas orações estão diante de Deus. Ele ouve cada uma delas. Não é porque eu sou pastor, é porque os meus pecados que faziam separação entre eu e Deus foram agora pagos. Eu agora não tenho nenhum impedimento diante de Deus. Eu dobro meus joelhos, eu oro em pé, eu oro deitado, sabendo que meu Deus me ouve e Ele vai me responder. Tudo por causa, vamos falar bem alto aí, sangue. Tudo por causa do sangue. Aleluia. Vamos falar de novo e bater palma. Tudo por causa do sangue de Jesus que me perdoou. Amém? Eu tô suado aqui, mas eu tô aqui coberto com o sangue de Jesus. Amém, meu irmão? Eu quero compartilhar com você. Nosso culto termina meio-dia. Eu ia botar 4 coisas, mas só 2, tá? Tá bom, irmãos? O que o sangue gera em nós? E eu já acabei me adiantando um pouco aqui. Primeiro, a sua fé, ela é fortalecida quando você sabe que teus pecados foram perdoados. A sua fé é o que, gente? Fortalecida. O perdão dos pecados não somente fortalece, mas ele gera fé no nosso coração. Então, veja bem, preste atenção aqui. Eu quero que você grave isso. Todo mundo aí anote isso. Anote aí. Sei lá, bota no celular. A fonte de todas as bênçãos que você precisa. Vai, fala com seu irmão aí, vai. Não, fala não, anota. Quem não está anotando, bota no cérebro. Fala na célula isso. A fonte de todas as bênçãos que você espera, que você tem direito da parte de Deus, elas têm origem em você saber que os seus pecados foram perdoados para sempre. Ela é a fonte. Ela é o que, gente? Você vê, a gente vai em seminários de guerra espiritual, a gente vai em seminários de prosperidade, a gente tem educação financeira, a gente tem tanta coisa para prosperar, para ter a bênção de Deus. Mas a fonte, a origem está justamente na relação com quem, irmãos? Com Deus. Porque se você sabe que é justificado e não deve a Deus, você reivindica aquilo que é seu, com autoridade. Porque você agora tem ousadia para estar diante de Deus, e Ele não vai te negar mais nada. Por quê? Porque diante de Deus você é como Cristo. Nesse mundo você é justo, você tem seus pecados perdoados. Deus olha para você e vê você completamente habilitado para receber, porque você está em Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que algumas pessoas acham que Deus não vai responder a oração dela? Por quê? Em última instância, é porque ela está devendo a Deus. Se ela não pecou, ela não fez o suficiente. É uma coisa ou outra. Pastor, eu não errei, mas você trabalhou para Deus? Também não. Então, o diabo, ele não te acusa do que você fez, ou te acusa do que você não fez. É uma sinuca de bico. Quando alguém está na ceia, alguém diz para você: você está apto para tomar a ceia? Aí o cara, quem que está apto? Pastor, eu não roubei, não matei, não me prostituí, mas será que o padrão de Deus é esse? Se o padrão de Deus é a perfeição, quando é que você estaria apto para estar diante de Deus? Quando? Se for assim, ninguém vai. Pronto, você matou a charada. Ninguém vai, ninguém pode. Somente um pôde, que é Jesus. Só Ele cumpriu a lei de Deus, só Ele tem o direito. Quando você creu, você foi incluído em Cristo e na obra dele.
Por isso que a Bíblia fala que nós estamos ocultos em Cristo, guardados em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê a igreja, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para a igreja, Ele vê Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui sobre gerar o pecado, gerar fé. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar com você rapidamente. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Você sabe, Jesus estava indo para Cafarnaum. Alguns dizem que ele tinha uma casa lá. Outros dizem que é a casa de Pedro. Eu acho que era a casa de Jesus. Ele fez uma célula na casa dele. Aí a reunião era muito grande, estava muito cheia, uma célula muito grande. Alguns amigos levaram um paralítico para que Jesus curasse. Vocês conhecem essa história? E aí o que aconteceu? Não tinha espaço, eles subiram no telhado, abriram ali o telhado, não sei o que era aquele telhado, devia ser algum material mais fácil para abrir, e desceram o paralítico no meio de Jesus. Paralítico quer o que, gente? Bom, se você é paralítico, você vem buscar uma bênção de Jesus, o que é que você procura? Andar. Aí no versículo 5, ele para ali paralítico diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Não era o que ele queria ouvir naquela hora, não é assim? Ele queria ouvir o quê? Levanta e anda. Mas veja, Jesus falou: seus pecados são perdoados. Tem uma razão para isso. Por que Jesus disse que seus pecados são perdoados? Porque Jesus sabia de que aquele homem estava paralítico, fruto do pecado. Jesus tinha que resolver a origem, não é? Não o fruto, que era a paralisia. Aquele judeu, provavelmente ele conhecia a lei de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. No primeiro século, nós estamos em que século agora? No 20º. No primeiro século, todos os historiadores dizem isso. Uma criança comum de Israel entrava na escola com 6 anos. Quantos anos? E até os 10 anos, a grande maioria deles, não eram todos, já tinha decorado o Pentateuco. Em 4 anos, o Pentateuco. Depois, se eles continuassem para fazer o Bar Mitzvah, saúde, aleluia, ô glória, ele tinha que decorar o Antigo Testamento. E lá no Pentateuco diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e fizerem tudo que nele está escrito, então virão sobre ti todas estas, e te alcançarão e a sua família. Aí ele relata as bênçãos, até o verso 14. Do 15 diz: mas se não atentarem a ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não obedecerem tudo que está escrito, virão sobre ti essas maldições. Para resumir, essas maldições, ela está ligada à pobreza, ao que, gente? Doença e morte, é o resumo da maldição. Jesus estava dizendo o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Porque aquele homem estava vivendo assim, porque ele acreditava que era o quê? Consequência da maldição. A paralisia dele, a doença, era o que para aquele homem? Um processo natural, uma consequência natural de estar debaixo da lei. Quando Jesus disse os seus pecados estão perdoados, ele estava dizendo o seguinte: a maldição não cabe mais a você, seus pecados foram perdoados. E aí o texto diz, se você observar comigo aqui, a partir do verso, se você seguir a história aqui, a partir do verso 8, eu estou sendo mais preciso com você, eu vou ler aqui. Não vou ler não, eu vou falar com você. Os fariseus começaram a razoar, pensar consigo mesmo, sem falar, só pensar. Jesus, conhecendo o pensamento deles, ele falou assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? O que você acha que era mais fácil falar? Pecados, porque ninguém está vendo esse objetivo. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda. E ele levantou e andou. Agora, qual é a lógica aqui? É muito simples aqui. Olha o que Jesus estava resolvendo. A maldição veio por causa do que, gente? Do pecado. Então era mais ou menos assim, Jesus estava dizendo: se esse homem não levantar e não andar, é porque ainda existe o que na vida dele? Pecado, ele está sob maldição. Mas para que vocês saibam
que o pecado dele foi perdoado, eu posso dizer: levanta e anda, porque não há mais maldição do pecado na vida desse jovem. Então, repita aí com alguém perto de você: aquele homem teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecado diante de Deus. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. O problema dele era o quê? A paralisia. Qual é o seu? Isso se aplica em todas as áreas. Por que alguém não quer liderar? É que ele está com medo de passar vergonha, de não ser aprovado, de lidar com a realidade que ele não consegue, porque ele está aquém do que Deus espera dele. A fé dele é abatida. As pessoas falam que não tem tempo. Conversa fiada. Todo mundo tem tempo para tudo quando ela quer alguma coisa. Por que as pessoas elas não ousam pedir mais dinheiro a Deus? Porque elas sabem: tá bom aqui, porque eu não posso mais, porque eu não sou isso tudo que dizem. Esse homem só teve fé para ser curado porque ele ouviu da boca de Jesus: os seus pecados estão perdoados. Olha para mim aqui, nessa manhã nós vamos orar. E você sabe que Deus pode fazer grandes coisas, você só não crê que Ele pode fazer por você hoje. Todo mundo sabe que Deus é dono do ouro da prata, mas não tem fé para crer que essa prata pode chegar na sua mão. Pois eu quero te dizer, sua fé vai ser elevada nessa manhã, sabe por quê? Seus pecados foram todos perdoados pelo sangue do Cordeiro. E não há mais nenhum impedimento. Gostou disso aqui? Nenhum impedimento mais para você diante de Deus. Fala para o seu irmão: pida tudo, pida muito, vai. Pastor, eu estou confuso, é peça ou pida? Não sei, o importante é receber, irmão. Quantos tem fé aqui para receber muito de Deus aqui? Fala assim: irmão, é só você crer que seus pecados foram perdoados para sempre. Aleluia, irmão. Então, o que gerou naquele homem para ser curado? Fé. Gerou o que nele? Porque ele pensou o seguinte: se a maldição, que era a consequência do meu erro, ela foi embora porque o pecado foi perdoado, então eu tenho direito a andar. Então diga comigo: eu tenho direito a viver tudo que Deus tem para mim, porque meus pecados foram perdoados. Eu podia conduzir essa mensagem aqui para falar de oferta. Se você deu uma oferta, você tem direito, não é assim? Só que olha só, você ia chegar aqui e dar 3 mil, o diabo vai falar para você: 3 mil? É sério? Você podia dar mais, entende? Eu podia fazer aqui, olha, o jejum, eu tenho direito porque eu fiz o jejum. O diabo, uma refeição? Jesus fez 40, queridinho. 3 mil, a mulher deu tudo, a viúva de Sarepta. Está vendo que o diabo sempre vai usar algum argumento para dizer que você está sempre aquém? Sempre vai estar aquém. Só que o diabo não tem um argumento só sobre uma coisa: sobre o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Toda arma contra nós o diabo perdeu, porque o único cartucho que ele tem é acusador. Quando a Bíblia fala que ele mente, fala dos atributos do caráter dele, que ele tem muitos atributos malignos, mas a Bíblia diz que ele tem algo que não é só um atributo, é quem ele é. A Bíblia diz que ele é o acusador. O que o diabo sabe fazer é acusar. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Só que nessa manhã eu estou lhe dando uma ferramenta, uma arma que você já tem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apocalipse 12:11 ele diz: por causa da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? E o sangue do Cordeiro, o diabo já foi vencido. Então abra sua boca e diga: o sangue de Jesus tem poder. Vai mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder, poder. Irmão, eu estou tão animado. Você está animado como eu? E agora a gente vai tomar a ceia. Eu quero te dar outra razão aqui, porque o sangue, o que ele gera em nós? O primeiro perdão gera fé, o segundo perdão gera amor. Gera o que, gente? Agora eu quero ler essa história com você. Pega lá a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 7, verso 36. Nós vamos ver nessa história aqui algo muito interessante, que o nosso amor ao Senhor depende também do quanto a gente entende que foi perdoado. A medida do nosso amor e do nosso compromisso
ela tem relação direta de saber o quanto nós fomos perdoados. Quem está comigo aqui? Então vamos lá, vamos ler essa história aqui. Então vamos lá. Posso ler? Está todo mundo comigo? Eu vou ler o verso 36. Posso? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Eu estou no 39 agora. Quem está comigo aí no 39? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a. Mestre, certo credor é alguém que emprestou dinheiro. Tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um devia 5.000 reais e o outro devia 50 reais. Todo mundo está comigo aí? Não tendo nenhum, 42, dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Suponho, aí ele falou, qual deles, portanto, o amará mais? Ou seja, o amará mais é quem foi perdoado. O que foi perdoado de 50.000 reais ou de 50 reais? Jesus falou, quem é que vai amar mais o credor que emprestou o dinheiro? Os 50.000 ou de 50 reais? Quem, irmãos? O de 50.000, porque ele foi mais perdoado. Então vamos lá. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, estou no 43. Suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ósculo é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Eles passavam um óleo perfumado. Tanto dar água, quando dá um ósculo santo, tá? Água para lavar as mãos e os pés, e ungir a cabeça, era etiqueta da época, era comum. Qualquer pessoa fazia isso. Jesus está dizendo, você não fez nem o óbvio, nem o mínimo comigo. Aí ele diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. 47, por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em... Jesus está dizendo aqui que o seu amor e o meu depende do quanto você sabe que foi perdoado. Se você sabe que foi muito perdoado, seu nível de devoção é o quê? Maior. Se você acha que foi pouco perdoado, seu nível de compromisso é o quê, gente? Menor. Então olhe para mim aqui. Essa mulher, primeiro, teve um tipo de postura diante de Deus extravagante. Não estava se importando quem estava ali. Se ajoelhou, derramou os pés de Jesus, chorou e limpou os pés dele. Por que ela fez isso? Por que ela foi intensa? Ela foi além do padrão. Porque ela se sentiu muito perdoada. O fariseu sequer fez o mínimo, porque ele achava que sequer tinha sido perdoado. Essa mulher deu um bálsamo. E você sabe na história de outra mulher, que talvez não seja essa, a Bíblia não diz quem é essa mulher, provavelmente uma grande pecadora, que Jesus disse seus muitos pecados. Aqui retrata mais um momento de adoração dela, ter sido perdoada do que fez aquilo para ser perdoada. Ela derramou um unguento que valia 300 denários. 300 denários,
A conta é o seguinte: um denário é um dia de um trabalhador, 300 são 300 dias. Então aquele perfume que ela derramou equivalia provavelmente 1 ano de trabalho. Por que ela fez isso? Porque ela foi muito perdoada. Quantos estão entendendo isso aqui? Aquele fariseu sequer honrou Jesus com o mínimo, porque ele achava que não tinha sido perdoado. Então olhe para mim aqui. Por que faz alguém discutir o dízimo, se pode ou não pode? Por que se alguém cria tanta dificuldade para fazer alguma coisa ligada a Deus? Por que é tão difícil para algumas pessoas fazer algumas coisas para Deus? Por que ele sempre se protege? Porque ele acha que foi pouco perdoado. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, preste atenção. A questão... Aí, alguém falou pastor aí. Quem é que está falando, nenenzinha? Foi o filho da Luanda? Eu amo esse menino, cadê ele? Cadê ele? O filho da Luanda? Cadê ele? Está aí, o Pedro? Foi ele que falou? Foi o Ian? Ian me ama. Ian, quando via minha barba, se assustava, porque o pai dele falava provavelmente de mim para ele. Mas o Ian me conheceu. Ian me olha e faz assim na barba: pastor. Ian. Eu mandei um beijo para ele ontem, Gabriele, para ele e para o Yuri. Você mandou por mim? Mandou. Cadê o Yuri? Está aí? Veio no culto ou está fazendo exercício? Você está aí, Yuri? Ah, Yuri. Aí, o que eu estava falando? A questão não é o que você pecou. Porque olha para mim aqui. O salário do pecado é o quê? Então olha só, está todo mundo morto. Não importa se você pecou pouco ou muito, porque morto, não importa se é morto de um dia ou morto de 30 anos. Morto é morto. Diante de Deus estava todo mundo o que é? Na nossa perspectiva existem pecados maiores. Se alguém chegar aqui e falar que eu fiz muita coisa errada, eu matei, eu estripei, eu prostituí, na perspectiva dele, ele está morto. Mas você que mentiu só, diante de Deus está igualmente o quê? Morto. Mas tem gente que acha que não. O cristianismo para você é só uma religião que você está fazendo até demais. Só em você estar aqui porque alguém te convidou, você está fazendo muito. Que bom que ele tem que me agradecer por eu vir. Você está fazendo um favor para alguém que te convidou e para mim que você veio na igreja. Você está igual o fariseu. Dar qualquer coisa é difícil, porque eu não recebi nada. Irmãos, olhe para mim aqui, preste atenção. A medida do seu compromisso está proporcionalmente ligada à revelação que você tem do quanto você e eu fomos perdoados, do amor de Deus por nossa vida. Isso não precisa pecar um grande pecado, é só saber a dimensão do perdão que nós tivemos. O foco não está no erro, o foco foi o que foi feito para o seu erro ser perdoado. As pessoas falam que se Deus poderia ter um plano. Irmãos, Deus, olha a mente de Deus. Deus, dá nem para definir Deus. Você acha que se Deus tivesse outra forma de perdoar os pecados, ele arrumaria um jeito? Mas ele enviou o seu filho, morreu. Jesus, ele pagou um preço caríssimo por causa do meu e do seu pecado. Quanto mais revelação a gente tem do que foi nos dado, maior o nosso nível de devoção e amor ao Senhor.